Olá, queridos e queridas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Há uma discussão que perdura séculos sobre predestinação e livre-arbítrio em relação à ação de Deus na salvação. Vamos entender o que dizem as duas correntes sobre o tema e ao final vamos analisar a predestinação, o calvinismo. O calvinismo, fundado nas ideias de João Calvino, século XVI, ensina a doutrina da predestinação incondicional, e segundo essa visão, Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu quem será salvo, os eleitos, e quem será condenado, os reprovados. A salvação não depende de obras humanas, nem sequer da resposta do homem, mas exclusivamente da soberania de Deus. Um texto central para os calvinistas é: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29 e 30. E ainda: assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Romanos 9,16. Agora o livre-arbítrio, o arminianismo. O arminianismo, a partir de Jacó Armínio, século XVI e XVII, ensina que Deus, em sua soberania, concedeu ao homem livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar a salvação. Deus deseja que todos sejam salvos, 1 Timóteo 2,4. A graça de Deus é oferecida a todos, mas o homem pode resistir ou aceitá-la. A predestinação existe, mas é baseada na presciência de Deus, por ele ser atemporal ele já sabe quem crerá e quem não. Um texto central para os arminianos é: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Carta a Tito 2,11. E também: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A posição do catolicismo. O catolicismo historicamente rejeitou o determinismo de Calvino. O Catecismo da Igreja Católica afirma que o homem tem livre-arbítrio, e que a graça divina coopera com a liberdade humana. Assim, a visão católica está mais próxima do arminianismo. Situação dos evangélicos no Brasil e no mundo. A esmagadora maioria dos evangélicos no Brasil e globalmente são arminianos, mesmo que muitas vezes não usem esse termo. Denominações pentecostais e neopentecostais como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Nova Vida, Cristã Renovada, Quadrangular, Renascer, Universal e muitas outras, que representam a maior parte do protestantismo brasileiro, ensinam o livre-arbítrio. O calvinismo é mais comum em igrejas presbiterianas e algumas reformadas, mas são minoria no cenário evangélico. Em resumo: calvinismo, soberania absoluta de Deus, predestinação incondicional. Arminianismo, Deus oferece a salvação a todos, o homem escolhe aceitar ou rejeitar. A esmagadora maioria dos evangélicos é arminiana. Há um teólogo do nosso século que costuma formular essa questão da seguinte maneira: é possível no primeiro dia de aula de uma universidade se declarar quem serão os aprovados? A maior parte das pessoas dirá, obviamente que não. Porém, ele diz o seguinte: posso lhe provar o contrário, todos os que atingirem a média mínima de 7, que segundo os critérios desta universidade é o mínimo aceitável, serão aprovados, e os com nota inferior serão reprovados. É um jogo de palavras para resumir o seguinte: os critérios estão estabelecidos por Deus. Quem se dedicar e seguir, vence. Quem não seguir, perde. Este ponto de vista está em linha com a tese do arminianismo. Obrigado por estar novamente conosco no VemProcast e até o próximo. Se gostou, deixe o seu like e repasse para ajudar nas nossas divulgações. Deus abençoe você e a sua família.